Em sua trajetória, a Congregação de Nazaré II foi abençoada pela liderança de pastores e famílias comprometidas com o desenvolvimento espiritual e o bem-estar da comunidade. Destacam-se na história o pastor Francisco Silva, pastor Diógenes Lopes, pastor Paulo Ney, pastor José Soares, pastor Messias e pastor João Urbano, cada um deles deixando um legado único. Em 2015, sob a liderança do pastor Francisco Nascimento, Nazaré II continuou a crescer em número e em fé. Pastor Francisco foi conhecido por seu compromisso com o avanço da congregação e pelas inovações que implementou, como a aquisição do carro de som, carinhosamente chamado de Profeta Isaías, que trouxe mais visibilidade e presença da igreja na comunidade. A passagem do pastor Francisco e da irmã Elilde Lira aqui em Nazaré II foi uma grande bênção, pois com o pastor Francisco, Nazaré II ganhou um carro de som. Das mais de 200 congregações que temos em Natal, apenas Nazaré II tem um carro de som para o uso do trabalho missionário e da evangelização. E não foi algo planejado, foi algo súbito. Ele colocou a proposta, o desafio, o ministério aceitou e a igreja também. E graças a Deus nós conseguimos, debaixo de campanhas, de almoços, comprar este carro que pertence à IEADERN e está sob a nossa responsabilidade. E a irmã Elilde, que tinha uma percepção, uma acuidade musical muito grande, também foi de grande valia para o louvor da igreja. Inclusive, algumas irmãs que queriam cantar no culto de EFAD, contar um testemunho, ela dizia, cante primeiro para mim, antes do culto acontecer. Ela queria fazer uma audição para que o louvor fosse entregue de maneira excelente. Então, este casal trouxe para Nazaré II a bênção para a obra de evangelismo e trouxe também um aprimoramento musical para o canto. E nós louvamos a Deus pela passagem abençoadora deste casal nesta igreja. Seu período foi marcado por uma profunda dedicação à expansão das atividades evangelísticas. Nos anos de 2013 a 2014, o pastor Diógenes Lopes destacou-se pela formalização do Departamento da Família e pela melhoria das condições do templo. Ele foi responsável pela climatização do espaço, proporcionando maior conforto aos membros e visitantes durante os cultos. Pastor Diógenes trouxe uma abordagem acolhedora e voltada para o fortalecimento dos laços familiares dentro da congregação, fazendo dessa fase um momento de união e crescimento espiritual entre os membros. Aprove a Deus nos proporcionar um momento maravilhoso de sermos pastoreados pelo pastor Diógenes e a irmã Vera. Eles foram nossos primeiros pastores no momento da nossa vida em que a gente passou por uma turbulência na nossa família, e ele, como uma referência da família, ele foi para a gente um exemplo, foi um acolhedor. Ele nos ensinou bastante sobre como de fato devíamos ser como família. Aceitamos Jesus no círculo de oração da Igreja Central, numa quinta-feira, e no domingo nós fomos para o culto em Nazaré II. Fomos convidados para conhecer a igreja, e o pastor era o pastor Diógenes e a irmã Vera. E nós já nos sentimos acolhidos e tem sido uma bênção desde então. E aprendemos muito com o pastor Diógenes e a irmã Vera sobre como nos relacionar em casa com os nossos filhos, sobre mansidão, sobre perdão. E hoje, pela misericórdia do Senhor, estamos à frente do DEFAN. Deus tem nos dado entendimento e sabedoria e discernimento, juntamente com toda a equipe do DEFAN, que sempre nos apoia muito a fazer e dar continuidade a essa obra que é tão importante, a família cristã, né? Então somos muito gratos a Deus por tudo e que Deus nos guarde e nos proteja nessa caminhada. A partir da liderança do pastor Paulo Ney em 2011, a congregação de Nazaré II tornou-se polo do setor 31. Os 2 anos do seu pastorado foram essenciais para a formação doutrinária da igreja. Ele e sua família dedicaram-se ao ensino profundo da palavra, promovendo o aprendizado bíblico sólido, fortalecendo a base doutrinária da congregação e sendo exemplos de verdadeiros servos de Deus, santos e dedicados. Como também
O louvor ao Senhor com os hinos da harpa cristã, em que todos os membros e congregados sentiam a presença de Deus enquanto desfrutavam desse momento maravilhoso no culto. Este período foi um marco de amadurecimento espiritual na criação de uma atmosfera de respeito e zelo pelos ensinamentos cristãos. Em 1999, a breve liderança do pastor José Soares trouxe vigor à comunidade. Conhecido por seu amor com as ovelhas, ele contribuiu com a expansão dos programas espirituais, enfatizando o compromisso com a palavra e oração, e foi essencial para envolver a congregação nas atividades comunitárias. Sempre irrigado de oração e amor, as decisões do pastor José Soares trazem frutos até hoje. No ano de 2006, chegou à nossa congregação o querido pastor Messias, homem de Deus que tinha sempre um sorriso largo e uma mão amiga, organizado, sempre disponível e com a palavra de Deus em cada ensinamento. Por vezes, sua casa era aberta aos membros, com fraternização, oração e amor encontrávamos sempre. Reconhecido por sua disposição em servir e pelo apoio constante às atividades da igreja, ele foi um exemplo de dedicação ao serviço do reino. Durante a sua gestão em 1994, o evangelista João Urbano liderou a primeira grande reforma estrutural da igreja, estabelecendo as bases para o crescimento físico e espiritual de Nazaré II. Esse período foi marcado por um senso de renovação, com melhorias que beneficiaram a experiência de todos os que frequentavam o templo, fortalecendo o legado do pastor Urbano no coração da igreja. Sob a liderança desses pastores e com o apoio dessas famílias dedicadas, a congregação de Nazaré II experimentou períodos de renovação e crescimento, mantendo viva a chama do Evangelho e servindo a comunidade com amor e devoção.